primeira coisa da direção da palavra, aqui que está trazendo para nós, é conhecermos, sabermos, né, o que é adorar a Deus, o que Deus espera com a adoração, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Porque na sequência a Bíblia fala que Deus, né, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E é esse que o Pai está procurando. Opa! Então, nós sabemos que Deus está procurando alguém qualificado em adoração, né? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, primeira coisa que Deus coloca no meu coração para trazer para a igreja, é que quando nós falamos aqui de ministração da palavra, Deus está falando, primeira coisa, é ter a informação correta. Né? Não tem coisa pior do que a pessoa desinformada, não é verdade? Tem coisa pior do que você entrar numa loja errada. Uma vez eu entrei num restaurante, achando que era um restaurante chinês, que eu gosto de comida chinesa, mas não gosto de comida japonesa. Quando eu vi, era um restaurante japonês. Falei, tá ruim agora, hein? O que eu vou fazer aqui nesse lugar? Não tem coisa pior do que você pegar uma estrada errada, pegar um lugar errado, né? Então, quando nós falamos na nossa vida, seja espiritual, seja pessoal, a pior coisa da vida é você estar desinformado, não é verdade? Nós precisamos saber, precisamos entender, e por isso que nós estamos aqui hoje. Então, quando nós falamos aqui da direção, né, que nós vimos aqui, Jesus fala assim, o problema de vocês é que vocês adoram o que vocês não conhecem. Tem gente vindo à igreja sem entender nada de adoração, e nós precisamos falar de adoração, é isso que Deus está chamando para nós. Assim, olha, vocês precisam entender para que o povo vem para a igreja, né? Para que nos reunimos, por que Deus nos chamou, por que Deus nos escolheu. Quando a gente fala aqui em desinformação, né, eu queria falar para vocês, né, que muita gente sabe nada exatamente o que Deus está esperando da gente. Então, por isso, essa primeira parte é a gente colocar na ótica de Deus. Eu quero passar para vocês aqui um videozinho. Eu pedi para o Bruno e o Henry passar para nós um vídeo do Enem, da semana de domingo passado. Vocês devem ter visto uma moça, né, que perde a oportunidade de fazer a prova. Solta o vídeo aí. É curtinho. Estudei também. E faltava um minuto no meu celular, Gustavo não deixou eu entrar. Mesmo com você não entrando nesse dia de provas, no segundo você ainda poderia entrar. Você vai tentar ainda? Vou sim, com certeza. Tipo assim, eu vou ter que pagar pra fazer a prova, né, amigo? Infelizmente, mas eu vou sim tentar, não custa nada, né? Eu quero estudar, eu pretendo fazer design e fazer teatro, que eu já fiz teatro na UFC, entendeu? Eu fazia técnica em administração e eu fiz teatro. Entrei pra universidade, entendeu? Pra poder fazer teatro, porque eu gostava. E eu fui expulsa, porque eu faltava muito, que eu trabalhava, entendeu? E eu vim pra cá sozinha, eu morei sozinha, entendeu? Você ainda chegou antes dos portões fecharem, mas deu uma saidinha, e aí quando... Não, saidinha não, amigo. Eu cheguei aqui com 10 minutos pra fumar um cigarro, sou ansiosa. Não que justifique, né? Mas tipo assim, eu tô ajeitando as coisas em casa, tô recebendo visita, tô curtindo também, entendeu? Olha que coisa terrível. A moça se prepara, você vê o drama dela, né? Que ela precisa de passar nessa prova, ela se prepara, ela estuda, chega no dia, chega antecipada, aí fala assim, ó, tem um tempo, vou dar uma fumadinha, e a hora que ela volta, o portão está fechado. Olha, eu pergunto, tem coisa pior do que você ser barrado? Você preparar o ano inteiro, aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida, e você ficar do lado de fora. Por quê? Porque você não foi eficiente nas informações. Ela fez tudo. Teve gente que não entrou porque não trouxe o RG. E sem o RG não entrava, né? Então,
Irmãos, Deus está falando o seguinte, né? Nós não queremos que ninguém seja barrado. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, não tem coisa pior na vida. Você tem um grande objetivo, nós queremos estar lá na glória com o Senhor, nós estudamos a palavra, só que você não entendeu nada e não procurou também entender aquilo que é princípio. Qual é o princípio do Enem? O portão fecha a tal hora. Esteja lá antes, senão, tchau. Isso é básico, né? Ela chega, aí está muito ansiosa, sai para fumar e ponto. Então, o ponto principal é que ela não entrou, ela perdeu. Né? Como diz o ministro, ela perdeu, mané. Então, nós estamos vendo aqui uma coisa terrível, a desinformação. Só para trazer uma outra coisa de desinformação também muito interessante, eu já contei aqui em alguma outra situação, num casal de 90 anos, o marido e a esposa, que estava completando bodas de diamante. Diamante é 75 anos, né? Nós vamos fazer boda de ouro, ele estava de diamante. E aí, um jornalista falou assim, eu não acredito, 75 anos casado, eu preciso entrevistar, né? E aí foi lá na igreja, lá, olha, quem que é o casal que vai celebrar a boda de diamante ali e tal? Falou assim, queríamos saber qual o segredo, né? O segredo de estar 90 anos aí, né? 75 anos juntos. Aí o senhor falou assim, ó, é o amor, né? Como assim o amor? O amor. Como é que o senhor explica o amor? Ele falou assim, ó, eu vou falar para você, né? Eu não sei se vocês, alguém que é do interior que nem eu entendo bem essa linguagem, né? Porque quando eu era pequeno, a gente comia pão caseiro, pão que feito em casa, aqueles pão desse tamanho. A Neuza fazia bastante, a mãe dela também fazia bastante. E o pão caseiro, diferente do pãozinho que você compra e come ele inteiro, o pão caseiro se corta por pedaços. E aí tem o começo dele, que é o bico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma questão de preferência. Aí aquele senhor falou o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo do amor. A minha vida inteira, antes de casar, eu amava comer o bico. Mas quando eu casei, eu falei assim, não, agora eu tenho que ceder o melhor para ela. Então, 75 anos, ele passando o bico para a mulher comer e ele ficava sem comer o bico, porque é amor. Aí, falou assim, agora vamos entrevistar, entendi, um exemplo bem claro. Agora vamos falar com a esposa. E a esposa lá escutando. Aí ela falou assim, qual é o segredo? Ele falou assim, o amor. Dá um exemplo. Ela falou assim, ó, 75 anos vivendo junto. Eu nunca gostei do bico. Quer desinformação pior do que essa, né? Tá bom que seja o amor. Foi um bom exemplo de amor, né? Irmãos, como que a desinformação é complicada, né? Então, a palavra de hoje aqui, agora voltando aqui para o texto, né? Nós que nos importamos em saber o que agrada a Deus. Porque a Jesus falou assim, o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender isso, nós não podemos ficar fora, né? Então, nesses princípios, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, né? Quando nós falamos aqui desse texto, a primeira coisa, né, que nós estamos trabalhando com esse princípio de adoração, eu quero trazer aqui uma passagem que eu vi aqui, em Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8 fala, né, quando João tem a visão, né, do céu, ele fala o seguinte, os 4 seres viventes, né, quando ele viu lá, ele estava descrevendo a visão dele, falava assim, tinha 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e que estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite. E eles estão lá proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que há e o que há de vir. Né? Então, irmãos, primeira coisa,
Deus, nós estamos falando aqui, né, que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está procurando adoradores. Mas aí, nós estamos falando o seguinte, né, Deus quer adoração. Sim, Deus quer, né, que nós o adoremos, sim. Mas Deus não está querendo a adoração em si. Ele está procurando adoradores porque Ele não precisa de adoração. Aliás, Deus é autossuficiente, né? Deus é completo. Deus, Ele é completo em si mesmo. E Ele tem, pelo que a visão que nós acabamos de ler lá em Apocalipse, anjos, né? Com aqueles seres viventes, que a palavra cita aqui, né? 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, que estão adorando de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, veja bem, Deus não está preocupado com que nós venhamos trazer a adoração. Ele está preocupado que tenham adoradores. Então, nisto, né, nós temos que entender, né, porque às vezes nós estamos falando o seguinte, né, Deus precisa de adoração, tem que ir lá para adorar a Deus, porque senão Deus vai ficar triste comigo, se eu não adorar. Então eu vou lá fazer uma adoração a Deus. Né? Então eu vou lá para esse objetivo. Não, a palavra não diz que não está falando que Deus, Ele é completo, Ele não precisa de nada. Não, eu preciso dar uma oferta para Deus. Deus não precisa da nossa oferta, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer ver aquilo que você quer, né? Qual é a motivação sua. Então, Deus está procurando o quê? Adoradores, né? E não a adoração. Então, nisso aqui, né, eu queria dizer para os irmãos, né, que é um ponto muito importante. Deus começa a trabalhar, né, a questão da adoração desde a época de Moisés. Mas ele vai mudando. Vamos lembrar? Quando Deus, né, ele pediu para Moisés resgatar o povo do Egito, que fica 40 anos no deserto, né, tirando o Egito de dentro do povo, como é que Deus combinou? Falou assim, eu vou estar com vocês. De dia, ele se movimentava através de uma nuvem, ele estava presente através de uma nuvem, de noite através de uma coluna, mas ele dizia o seguinte, quando o povo parava, né, vamos ficar aqui nesse lugar, então armem o tabernáculo. E era lá que Deus manifestava, né, a presença de Deus. Então, o que nós estamos falando? Na época de Moisés, tinha o tabernáculo, né, que tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, onde entrava só o sacerdote, o sumo sacerdote, para poder oferecer a oferta a Deus. Era o único que podia entrar lá, né, com roupa branca, sem mácula, porque senão ele morria. Né? Bom, então, havia o tabernáculo, né, de Moisés, que durante todos os 40 anos, onde o povo de Deus ia, eles paravam, armavam o tabernáculo. Então Deus se manifestava onde? No Santo dos Santos. Então ali era um lugar de adoração a Deus. E a adoração era feita como? Através do sacrifício de animais, né? Do sangue dos animais, e eram animais perfeitos, né? Que ele não aceitava, Deus não aceitava a oferta que fosse animais doentes, não, tem que ser perfeito, sem mácula também, para que pudesse ser oferecido, e aquela finalidade ali da adoração. Quando nós falamos dessa época aqui de Moisés, né, tinha a questão do sacrifício. Quando vem o primeiro rei, Saul, tem um episódio da desobediência de Saul. Que Saul desobedece ao comando de Deus. Deus fala o seguinte, olha, o profeta Samuel fala assim, olha, você tem somente que obedecer. Deus falou para fazer isso, isso, isso. Né? Tinha que derrotar lá os amalequitas, né? E não podia, ele antes de ir para a guerra tinha que oferecer sacrifício, e quem tinha que fazer o sacrifício era o profeta. Ele tinha que esperar. Moral da história, ele desobedeceu 2 vezes, Deus falou assim, ó, para mim chega. Qual é a frase que ficou ali?
Importa que me obedeça do que sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrifício, em outras palavras, né? Isso aqui é uma frase que está lá no livro de Reis. Eu acabei não anotando aqui. Mas, enfim, então, Deus fala o seguinte, olha, sacrifício sim, mas obedecer é mais importante do que sacrifício. Não adianta você fazer sacrifício e não obedecer a minha palavra, a minha orientação, a minha direção. Bom, e aí, depois dessa época aqui do sacrifício, né, Davi é aquele pastor que vocês lembram que ele tinha uma harpa, que ele tinha o dom de adoração, e ele inclusive é chamado por Saul para acalmar os espíritos de Saul, ele toca a harpa, os espíritos de Saul acalma. Davi tinha esse chamado da música. Quando Davi assume o reinado, né? Quando ele assume o reinado, e uma das coisas de Davi era a conquista, muitas guerras, muitas lutas, e Davi tinha um chamado para conquistar, né? E ele era obediente a Deus, e Deus honrava e tal. Mas Davi tinha adoração dentro de si. O Davi falou o seguinte, eu quero adorar a Deus em Jerusalém, né? Vamos buscar a arca. Assim, antes de eu avancei rápido aqui, eu não falei uma coisa importante. Quando o povo estava no deserto, ainda dando volta no deserto, não tinha endereço fixo, a arca estava, melhor, a arca e também, né, o tabernáculo estava aonde o povo parava. Né? Deus, aonde a nuvem parava, era ali que era o acampamento, e onde eles iam ficar um determinado tempo. Quando o povo de Deus atravessa o Jordão para conquistar Canaã, aí já não é mais ficar dando volta, já é tudo aquilo ali é terra prometida. E onde vai ficar o tabernáculo? Siló. Né? Siló foi o lugar da direção de Deus para colocar o tabernáculo. Então o tabernáculo de Deus ficou em Siló, e durante muitos anos o povo vinha para Siló, né, onde estava o tabernáculo, né, para adorar a Deus, para sacrificar, trazer o sacrifício. Inclusive, se vocês lerem lá no livro de Samuel, né, o primeiro Samuel, que fala de Ana e de Elcana, né, que a Ana era estéril, né, a mãe de Samuel, e ela subia todo ano para Siló. Às vezes a gente falava, ela ia para Jerusalém. Não era Jerusalém, era Siló. Por que Siló? Porque Siló é o lugar, depois que atravessou o rio, que ficou o tabernáculo, né, por muito tempo. Samuel cresceu ali, foi ali que ele se formou com o sacerdote ali. Então, Siló era um lugar de adoração, o tabernáculo estava ali. Mas um dia, né, como Davi conquistou, né, assumiu o reinado, ele teve a direção de Deus de levar para Jerusalém, que estava no Monte Sião, que é o Monte Moriá, é o mesmo, está ali, né, onde que eu falei que Abraão foi chamado para sacrificar Isaac. O rei Davi teve a ideia de trazer a arca para adorar ali em Jerusalém. E ele armou uma tenda, que é chamada do Tabernáculo de Davi. Irmãos, olha o sentido da adoração, começa aí. Até então, a adoração, o Deus aceitava a adoração através de sacrifício de animais. Davi entra com a música, porque no dia que traz a arca para Jerusalém, Davi é recebida com hinos e louvores, danças, né? Então ali começa a entrar o louvor na adoração. Até então não tinha louvor na adoração. Então, Davi fala assim, vamos trazer a arca definitiva, vamos colocar onde? Montou uma tenda, diferente do tabernáculo, era um lugar só. Mas nessa tenda, eles faziam culto a Deus, de adoração. Se você vê a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, tinha adoração 24 horas por dia. Tinha louvor e adoração. 7 dias por semana.
E Davi chega a um ponto e fala o seguinte: Deus, tu mereces um templo, né? E Davi fala para Deus: eu quero trazer para você um templo. E Deus fala: tudo bem, mas a sua mão está suja de sangue. Você não vai construir um templo, mas quem vai construir é seu filho Salomão. Então, o primeiro templo, obedecendo o modelo do tabernáculo, né, que tem lá, como diz, o átrio, o santo e o santo do santo, é ali, né, construído o primeiro templo, que é chamado de Templo de Salomão. Então, ali ainda eram sacrifícios e tinha louvor também, né? Tinha louvor também. Então, Deus, né, ele chega ao ponto de falar o seguinte, né? Quando Jesus chega para aquela mulher, né, no tempo de Jesus, Jesus está vindo para um novo tempo, né, da nova aliança com Deus, e aí ele fala o seguinte para a mulher: não é nem aqui e nem lá, não é nem nesse monte que é Gerizim, onde ele estava, e nem em Jerusalém. Pode crer em mim que vem a hora, e já chegou, que era ele, né, que estaria para cumprir, que as pessoas adorarão em todo lugar, não mais nesse ou naquele. E seriam os verdadeiros adoradores. Bom, aqui, irmãos, tem uma passagem no livro de Atos 7:44, quando Estevão fala o seguinte, né? Estevão dá uma historiada aqui naquilo que nós relatamos aqui. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como eu citei, como determinava naquilo que disse Moisés que o fizéssemos segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram e tomaram posse das nações, né? Foi quando conquistou as nações. Deus expulsou as nações da presença dele até os dias de Davi. E este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, entretanto não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Então Estevão, em Atos, que é já depois de Jesus, né, ele fala, está mudando essa situação. Aquilo que Jesus tinha dito para a mulher samaritana, né? Tudo bem, você está preocupada se é aqui, se é lá. Eu te digo que, pode crer em mim, que a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Então, nisto, né, Jesus já deu a sinalização para a mulher. E Atos, né, Estevão fala, Deus, né, eu vou repetir a frase para ficar bem marcado. Entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, diz o profeta. Irmãos, então aí, uma revelação. Deus está preparando um templo feito pela mão de Deus. Tabernáculo, mão do homem. Templo, mão do homem. Tenda de Davi, mão do homem. Deus, Estevão fala o seguinte, Deus é tão grande que não cabe, né, num templo feito por mãos humanas, né? Então Deus está construindo um templo, né, com as suas mãos. Então, que templo é este? Então vamos ver aqui, né? Quando Jesus ele é sacrificado ali na cruz, quando ele brada, está consumado. Quando ele dá aquele último suspiro, fala assim, o meu espírito entrega em tuas mãos, fala para o Pai. Naquele momento, uma grande coisa acontece. A palavra diz que naquele momento, né, houve um grande terremoto, houve uma noite, né, e o véu se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? Vocês se lembram que eu falei que o tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santo do santo? E o santo do santo era dividido, só podia entrar lá o sumo sacerdote. Então, naquele momento em que Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra, que ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito,
Em outra parte ele fala assim, em outro evangelho, fala assim, está consumado. Naquele momento, ele fez tudo que precisava ser feito para que Deus fizesse agora a sua obra que Deus estava preparando, né? Então, o que acontece ali? Né? Nós sabemos que Jesus morre, ele desce ao Seol, né? Desce ao inferno, e ele resgata da mão de Satanás as chaves do pecado e da morte, né? E aí ressuscita no terceiro dia. Então, nisto está a vitória. Nisto está a vitória. Mas, pastor, o que tem esta vitória que nós já sabemos, que nós temos a salvação? Não, peraí. Eu estou falando o seguinte, Deus tem um plano de construir uma morada num templo feito pelas tuas mãos. Quando Jesus fala o seguinte, né, está consumado, o véu se rasgou. Isso quer dizer o quê? Que naquele momento se cumpre a palavra, né, que está lá em Pedro, que fala que nós somos sacerdotes real, povo santo, propriedade de Deus, sacerdote real. Então agora, cada um de nós, que nascemos de novo, somos sacerdotes, que podemos entrar na presença de Deus. Né? Isso, o véu se rasgou, não há mais separação. Né? Essa é tão simples, porque nós já podemos entrar na presença de Deus, já faz desde que nós conhecemos a palavra, mas tão pouco notado da grandeza que isso é. Mas eu queria falar para vocês da adoração. Deus, né, ele queria morar dentro do homem, amém? Desde que Deus nos criou, ele nos fez, quando ele sopra no homem a alma vivente, nós recebemos a essência de Deus. Mas quando nós pecamos, né, nós nos apartamos de Deus e nisso fica um vazio. Deus quer morar no homem, né, habitar, como era no início da sua criação. Então Deus quer habitar no homem, mas como ele pode habitar no pecado? Não pode, porque Deus é santo, santo, santo. Né? O homem morreria se entrássemos na presença de Deus com o pecado, e muito mais Deus poderia entrar no homem se a casa não estivesse preparada. Então Deus prepara uma reforma para poder morar dentro de nós. O que é a reforma? A reforma é exatamente o reconhecimento, né, que Jesus nos resgatou, né? Jesus nos comprou com o seu sangue, e a partir daquele momento em que você entende que Jesus tomou para si as chaves do pecado e da morte, o pecado já não tem mais poder sobre nós, amém? Nós pecamos porque nós queremos, porque se nós resistirmos, o diabo fugirá de nós, porque nós já temos esse poder, né, no sangue de Jesus. Então, à medida que Jesus derramou o seu sangue purificado na cruz, ele nos deu condição para nós abrirmos o nosso coração, lavarmos os nossos pecados e preparar o nosso coração para a morada de Deus. Amém? Antes não. Antes de Jesus conquistar essa condição para nós, o homem não podia, né, como diz o Espírito Santo, ele estava sobre nós. A partir do momento em que Jesus conquista a vitória sobre o pecado, conquista a vitória sobre a morte já não pode mais nos vencer. Então, nisto, é como se Deus estava preparando uma casa para morar. Deus falou o seguinte, tá, eu quero morar, mas essa casa está muito ruim, está cheia de mofo, cheia de coisas sujas, cheia de imundícies, preciso limpar. Deus falou assim, eu não vou morar nisso aí de jeito nenhum, né? Jesus, eu preciso que você faça a parte de entregar, né? De doar a sua vida para que a gente possa habitar no homem. Então, quando Jesus morre, né, o seu sangue dá condição para que a nossa casa seja restaurada. E a partir do momento em que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, Deus passa a habitar em nós. Amém? Então, o que diz a palavra, né? A palavra diz lá
em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus agora habita em vós? Então, Paulo fala o seguinte, né? Desde que você creu em Jesus, desde que você entendeu que Jesus morreu por nós, que ele venceu o pecado, e você crê no poder do seu sangue, aquele sangue nos purifica, nos limpa e passamos a ser morada de Deus, né? Então, 1 Coríntios 3,16, aquele que não sabeis que sois santuário de Deus, né? Então, a partir do momento em que o véu foi rasgado de cima a baixo, né? Tem uma passagem aqui que Paulo fala também em Efésios 2, de 13 a 22, fala assim, mas agora, presta atenção, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe de Deus, fosse aproximado pelo sangue de Cristo. No verso 19 fala assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, aí olha a reforma aqui, hein? Todo edifício bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Amém? Todo edifício, todos nós, bem ajustado, que compreendeu a palavra, recebeu Jesus como seu Salvador, entendeu a morte na cruz como aquilo que pode nos purificar e dar condição para Deus habitar em nós. Se nós não recebemos Jesus, né, entendemos do poder do seu sangue de nos limpar, a nossa casa não está preparada para a morada de Deus. Então você não nasceu de novo, né? Aquilo que nós estávamos falando desde o início. Então, a palavra diz aqui, ó, cresce o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação do Deus no Espírito. Então, ainda que a música, agora estamos seguindo na direção do sentido da adoração, da verdadeira adoração. Esse fundamento que eu estou trazendo aqui, né, para mostrar o seguinte. Primeiro, havia sacrifício de vidas de animais, amém? Lembra que Deus... Então, cada momento, Deus tratava o seu povo de um jeito. Porque naquela época, havia muito que trabalhar, né, para que as pessoas evoluíssem, né, até a vinda de Jesus, que veio na plenitude dos tempos. Então, era sacrifício de animais, ou seja, o salário do pecado é a morte, algum inocente precisava morrer, então ele aceitava que você perca o seu melhor novilho, o seu melhor ovelha, o seu melhor isso, né? Já que eu não quero que você morra, mas alguém vai morrer. Então esse animal vai morrer, né? Então cumpria-se a palavra. Então Deus aceitava sacrifício de animais. Quando Davi vem, né, Deus colocou para ele, na época de Davi, o dom da adoração com música, com louvor. Então entra louvor e adoração, mas continua o sacrifício, né? E aí, quando nós estamos vendo aqui, né, a parte da evolução do tempo de Deus, a partir de Jesus, da nova aliança, olha só a preparação de Deus. Lembra que eu falei que quando Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ele armou uma tenda de adoração e lá ele apresentava louvor e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, até construir o templo, enquanto a arca estava ali, tinha culto dia e noite, adorando a Deus. Então, Deus falou o seguinte, eu quero isso de novo. Deus quer louvor e adoração a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pastor, como é que vai ser isso? Nós não temos que trabalhar não, né? Agora nós vamos ficar todo mundo dentro da igreja, viver dentro da igreja, quem vai nos sustentar? Não é nada disso. Olha só, né? Olha só o que a palavra do Senhor está falando aqui, Romanos 12:1. Romanos 12:1, a palavra do Senhor diz assim, agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, foste aproximado, não, estou lendo errado,
Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, amado, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus quer que nós apresentemos sacrifícios vivos, com o nosso corpo. Opa! Então está falando do templo, da sua habitação, né? Que é o nosso corpo. Pastor, mas o senhor está complicando muito a palavra, né? Então, Hebreus 13:15, o autor de Hebreus explica: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, né? Sacrifício de louvor. O que é, então, o sacrifício de louvor? Olha só, Deus não quer mais sacrifício de animais, Ele quer sacrifício de louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Senhor, não é que eu vou fazer isso, né? Aí, olha o que diz a palavra, né? No verso Hebreus 13:15, ele explica para nós aqui: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Senhor. Opa! Então, sacrifício de louvor não é cantar ao Senhor. Pastor, você está sabendo o que você está falando? Com certeza. Essa palavra é tremenda. Não estamos desmerecendo nem um pouco a adoração em louvor. Mas é muito mais do que isso. Como assim? Uma igreja que eu li a respeito, ela trouxe um evangelista para fazer um trabalho de evangelização, levar a palavra, trazer vida para Jesus. Os membros trouxeram, cada um tinha que trazer pelo menos 2 pessoas, a igreja encheu, tinha umas 200 pessoas, mais de 30 pessoas, né, por dia aceitaram Jesus. Foi uma semana, tinham umas 100 pessoas lá da cidade, vieram para Cristo. Aí o trabalho de evangelismo acabou, agora o pastor preparou o seu time, tinha um endereço, falou assim: agora nós vamos lá, porque naqueles dias, né? Na hora que, olha, Jesus está aqui, né? O Senhor está trazendo a bênção para quem quer ser abençoado, quem quer vir para Cristo, né? Aí a pessoa levantava a mão, vinha para frente e recebia Jesus. Aí o pastor pôs a equipe para visitar as pessoas que aceitaram Jesus. O que aconteceu? Quando chegou lá, a maioria deles, não vou dizer todos, falou assim: não, peraí, eu não era nada disso, aceitar Jesus, compromisso com Cristo, não. Eu fui lá para frente porque eu fui lá para ser abençoado. Ele falou: vem para frente que vocês serão abençoados. Não é nada disso. Então eu pergunto: isso é sacrifício de louvor? Confissão de lábios que aceitaram o Senhor? Não. Aqueles que foram à frente, aqueles que cantaram louvor, que estavam gostando do evento, adorando, mas não confessaram no coração, né, não entenderam, né, o que é o sacrifício na cruz, eles não entregaram, não houve ali o que é o sacrifício de louvor. Eu vou ler aqui de novo, Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aquelas pessoas que o pastor foi lá, achando que agora ela ia participar de ministério, ia participar da igreja, que ela ia seguir a palavra, falou: não. Eu fui lá para frente, o senhor entendeu errado. Fui lá para frente porque disseram: venha para ser abençoado. E eu fui. Né? Então, não é sacrifício de louvor, só estou falando que não é. Não estou dizendo que outros não foram. Né? Então, irmão, quando eu falo o seguinte, que Deus, a palavra diz que Ele ainda quer resgatar a tenda de Israel, diz a palavra. Se há uma coisa que Deus ainda quer, é que volte o sacrifício como Davi apresentava a Deus. 24 horas por dia, dia e noite, 7 dias por semana. Né? Mas, pastor, como se faz isso? O autor de Hebreus fala para nós aqui, no verso 16. Ele fala o seguinte: não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Isso é sacrifício de louvor. Irmãos,
Eu venho para a igreja, o louvor está uma bênção. A gente está gostando demais do louvor. Você está adorando a Deus. Mas tem muitos que estão gostando da música. Muitos estão gostando, né? Olha que ambiente gostoso e tal. Mas, irmão, o que Deus está falando? O sacrifício de louvor é de lábios que confessam o Senhor. Pessoas que estão aqui, mas eles sabem uma coisa, que naquele dia em que Jesus derramou seu sangue na cruz, aquele sangue comprou o meu corpo. Naquele dia, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, não é isso? Nós já cantamos tantas vezes. Eu tenho a consciência que o meu corpo não me pertence mais a mim, mas assim é o Senhor. Se eu tenho a consciência que o meu corpo não me pertence mais a mim, eu tenho que zelar para afastá-lo do pecado. Amém? Porque assim é a palavra. Então, eu não sou dono mais do meu corpo, da minha vida. Tem gente que fala o seguinte, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você não é de Cristo. Porque quem é de Cristo tem a consciência que Jesus comprou o nosso corpo e nós somos agora de Cristo. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Isso é sacrifício, né, de louvor, lábios que confessam o Senhor, né? Então, quando nós falamos, a primeira parte é essa, né? No verso 16, o autor de Hebreus fala o seguinte, não negligencie, né? Não pise na bola. Igualmente, né? Na prática do bem e na mútua cooperação. Pois, presta atenção na palavra, com tais sacrifício Deus se compraz. É quando a gente tem aqui a prática do bem. Quando você está em Cristo, você tem pensamentos bons, pensamentos de bem. Quando você está em Cristo, você fala o seguinte, o que eu posso fazer? Isso não dá para eu fazer, mas alguma coisa eu posso fazer. Um abraço que você dê numa pessoa que está aflito, fala assim, calma, eu vou te ajudar, calma, nós vamos achar uma solução. Uma palavra, uma ligação, né? Você está fazendo bem para aquela pessoa. Você não está só. Deus está contigo, vamos orar. Então, o que é a prática do bem? Não é você ter dinheiro para pagar toda a dívida da pessoa, porque, né? Não é assim. Deus tem um propósito para cada um, tem um objetivo, né? Mas você tem muita coisa, você pode praticar o bem. E nós acabamos de falar de um projeto, Fazer uma Criança Feliz, né? Nós praticamos aqui situações de ajuda a pessoas, família, quando nós entendemos, podemos estar no nosso alcance. Mas não é só isso. Você pessoalmente, você pode fazer muita coisa. Então a palavra diz assim, não negligencie igualmente na prática do bem e a mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? Nós somos um corpo. Se eu sei que alguém aqui está precisando de um emprego, eu sei quem pode arrumar um emprego, eu vou indicar. Não é uma prática como uma cooperação mútua? Amanhã pode ser que seja você que esteja precisando. Então, a igreja é isso, é a cooperação mútua. Então, quando nós temos isso, nós estamos praticando sacrifício de louvor. E o que diz a palavra? Com tais sacrifício Deus se compraz. Então é esse sacrifício de louvor, né? A nossa vida tem que ser sacrifício de louvor. Nós temos que apresentar o nosso corpo no culto racional a Deus. O que é racional? É você estar ciente do que você está fazendo aqui. É você estar aqui, não porque se eu não vier, o pastor vai falar, poxa, por que você não veio, né? Você está dando mancada. Não, eu vou lá porque eu sei que eu tenho, é importante eu estar no corpo de Cristo, eu tenho comunhão, é importante a gente estar sabendo se um irmão está precisando de ajuda, você se preocupar com ele, porque amanhã pode ser você, e todo mundo vai orar juntos. Irmãos, isto é louvor, né? Isso é sacrifício de louvor. E no verso 17 o autor diz assim, obedecei aos vossos guias, né? Não é guia de outros guias, não, estou falando aqui da igreja, tá? Da palavra. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles.
Então a gente fala aqui na frente, pela direção do Espírito Santo, o que Deus tem falado para a igreja. Então nós precisamos estar juntos nesse propósito, né? Obedecei a vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma. Irmãos, é o que eu tenho falado. Nós, pastores, nós estamos aqui na frente, e antes de vir aqui, a semana inteira, orando a Deus, vendo a direção de Deus, porque nós somos que nem aqueles professores de cursinho do Enem, né? Preparando para que chegar naquele dia ninguém fique para trás. Né? Lógico que quem vai trazer a salvação é o Espírito Santo, que vai trazer o arrependimento do pecado, a direção das iniquidades que está sendo praticado, tem que ser abandonado, mas nós temos a direção para poder trazer os pontos que Deus está trazendo. Né? Então, por isso que a palavra diz assim, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E você não tenha dúvida, a preocupação como pastor, de um dia falar assim, o que você fez pelo seu rebanho? O que você pregou? O que você falou lá no púlpito? Né? Eu não quero chamado, né, de negligente. Eu já assisti o filme Deixado para Trás, né, de Apocalipse, acho que muitos de vocês assistiram, que o pastor não acreditava que haveria arrebatamento, né? E ele falava, não, isso aí é exagero e tal, né? E o dia que as trombetas tocaram, aquele pastor e a igreja dele ficou. E aí ele viu que outras igrejas subiram e a dele ficou. E esse pastor começou a sentir o peso. E aí, né, o filme inteiro, ele preparando para, com aquela igreja que ficou, suportar aquelas perseguições que viriam. Então, eu não quero... Né, você lembra aquela pergunta que eu faço? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Ninguém. Porque nós vamos subir felizes, amém? Não quero que ninguém fique feliz, não, tá? Ficar só quem não tem Jesus. Então, eu quero subir feliz, você querendo subir feliz. Quem ficar, né, e os fins está bem próximo, vai conviver com a perseguição. E se, né, aí tem aquela história, né? Você vai passar por uma perseguição tão grande que se você não aceitar a marca da besta, não aceitar se submeter ao anticristo, né, corte-lhe a cabeça. Então, aí é a morte, né, ou a vida, né? Você vai escolher. Então, eu prefiro agora entregar a minha vida para Cristo, né, antes que seja tarde. Então, irmãos, nisso que nós estamos falando aqui, né, a palavra que a gente leu aqui em Hebreus 13, 16, ela fala do que é o sacrifício de louvor. Então, 12 dias, melhor, Romanos 12, 1, né? Fala assim, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, e também sacrifício de louvor. Deus está falando, eu quero resgatar a tenda de Davi. Eu quero resgatar aquele tempo de adoração. O que era aquilo? Não é que a gente volte a adorar a Deus numa tenda, não, mas que nós sejamos santuário do Deus vivo, com culto a Deus 24 horas por dia. O que é isso, pastor? Não é vir aqui para a igreja, não. É onde você está, onde você estiver, você esteja guiado por Deus, e se tiver oportunidade, como diz Agostinho, né? Pregue a palavra, se precisar, fale. Que a nossa vida prega o evangelho. Que a minha vida, a sua atitude, a minha atitude, a sua atitude, fale de Deus para as pessoas. É gostoso, irmão, quando você não se apresenta nada, né, não tem um ambiente assim, mas alguém fala assim, você é diferente, né? O que acontece com você? Eu sou de Cristo, né? Então eu estava sabendo que você tinha uma coisa diferente. Por quê? Porque nós não somos iguais às pessoas que ainda estão no mundo, porque a nossa natureza já mudou. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Então, nisto, a nossa vida tem que ser realmente isso que Deus espera de nós. Né? Sacrifício de louvor é tudo isso combinado que nós falamos. Então, Hebreus 13,16 fala isso aqui. No verso 17, para obedecer os seus guias, né? Aquilo que o profeta,
o pastor tem trazido aqui. Irmãos, a última coisa que eu quero, ouvir aquela palavra que está lá em Mateus 7:22, né? Eu tremo de pensar a pessoa que vai estar naquela situação que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Mateus 7:22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Porventura não expulsamos demônios em teu nome? Porventura não curamos? Aí, o que Jesus fala para ele? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então, nós temos que ficar atentos naquilo que Deus espera de nós. Por isso que eu falei assim, eu não quero ninguém embarrado como aquela moça, né, que nós vimos no vídeo. Eu saí, né? Não saísse. Você fez tudo certo, mas não agiu corretamente, né? Então, não é fazer a coisa certa, é fazer do jeito certo. O jeito certo era estar lá antes que o portão se fechasse. A nossa vida é simples. Jesus não vem aqui que você seja nenhum teólogo para poder entrar no céu, que você seja um PhD na palavra, né? Um doutor, né? Não, basta que a palavra dele esteja em nós. E a palavra de Jesus é simples, amar ao próximo, né? Colocar a Deus em primeiro lugar e confiar. O problema é quando nós não confiamos, né? E aí tem aqueles que, né, que nós sabemos de muitos fujões, que nem Jonas, que Deus escolheu Jonas para uma missão, para libertar Nínive, que tinha 150 mil pessoas que iam para o inferno, ia ser destruída que nem Sodoma foi destruída. Aí Deus tem uma chance, vai lá pregar para Nínive. E ele, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, né, segundo a palavra. O que Deus fez? Mandou a tempestade. Aquele navio foi atingido por grande tempestade. E aí os marinheiros, o que está acontecendo, né? E Jonas está nem aí. Eu não quero saber mais de Deus. Eu não quero saber porque Deus é um Deus que faz. Eu acho que tem que fazer uma coisa, Ele quer salvar. Quando eu acho que tem que perdoar, Ele quer disciplinar. Então, aquelas pessoas que brigam com Deus e falam assim, eu quero fugir de Deus. Deus ainda tem planos conosco. Deus não desistiu dos planos que Ele tem na nossa vida. Então, o que aconteceu com Jonas? Tinha uma cidade esperando para ser salva. Deus mandou aquela tempestade, Jonas foi lançado ao mar, e Jonas estava aí, nem aí. Ele mesmo sugeriu para aqueles marinheiros, olha, eu sou culpado, me lance ao mar, né? Aí vocês vão ficar livres dessa situação, porque é por minha culpa. E os caras morrendo de medo de fazer alguma coisa, eles que nem eram cristãos, medo de aprontar a Deus, falou assim, eu vou jogar, mas não fomos nós, não. Ele mesmo que disse que era para ser jogado. E a tempestade passou para aquelas pessoas, mas Jonas não. Jonas foi para o fundo do mar. Jonas estava a ponto de morrer, e aí ele foi ainda pior, engolido por um peixe, né? Imagina ele na barriga de um peixe, no fundo do mar ele ainda poderia nadar e sair com seu esforço, se ele tivesse força para nadar até em cima, né? Mas ele foi engolido por um peixe e não tinha condição de sair por conta própria. Então, irmãos, não espere chegar na barriga de um peixe para você fazer a oração de Jonas. Jonas acordou para a realidade. Falou assim, na verdade eu não quero morrer não, né? Agora eu estou vendo que eu vou morrer e eu não posso me salvar. Tem hora que você acha o seguinte, eu posso morrer, mas é a minha opção. Resolvo não morrer mais, aí eu volto para trás. Tem hora que se nós formos por esse caminho, não vai ter mais volta. Mas Deus está falando o seguinte, ainda dá tempo, porque Jonas orou na barriga do peixe, Deus perdoou e o peixe livrou Jonas. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ainda hoje é tempo para nós entendermos que Deus tem coisas grandes na nossa vida.
nós precisamos compreender para que nós somos chamados. O que Deus quer é que nós sejamos templo do Altíssimo, que a nossa vida louve a Deus, né? E você vindo aqui louvar ao Senhor, não esqueça que não é só o louvor que nós estamos cantando, é a nossa vida, né? As nossas atitudes. Como você é uma referência aí para quem te conhece? Isso é que é louvar, sacrifício de louvor, que a nossa vida louve o Senhor, amém? Então, eu convido você a ficar em pé para nós agradecer a Deus.